Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um texto dessa minha companheira dos últimos tempos, a Vilma Capuano. Ela, publica alguma coisa, vem para mim, eu acho legal, já salvo e aí vou fazer a leitura mais uma vez de um texto dela, publicado há um dia, ou seja, ontem. Sua confiança nas informações. Vamos lá, falando sobre o momento atual. Esta é uma orientação espiritual para a geração dos baby boomers, nascidos entre 1940 e 1960. Geração X, entre 1960 e 1979. Millennials ou Y, nascidos no início de 1980 até 1995, 2000. Geração Z, nascidos entre 1995, 2000 a 2010. Geração Alfa, nascidos após 2010. Porque sempre somos rápidos em confiar em previsões negativas, mas nunca tão rápidos em confiar em previsões positivas. Você pode ler na internet que a Terceira Guerra Mundial está começando. Então tem vontade de construir bunkers. Ou então alguém diz que uma enorme crise financeira está chegando e quer correr ao banco. Toda a cocriação, manifestação ocorre quando o pensamento encontra a emoção para intencionar ações na sua vida. Na velha realidade, as coisas são vistas como opostas, boas ou ruins. Na visão expandida da consciência da nova realidade, a vida é vista de forma unificada. Lados opostos da moeda são vistos apenas como sendo aspectos diferentes. Na velha realidade, o raciocínio é que se o destino existe, então ele controla tudo e, portanto, o livre-arbítrio não existe. Ou, ao contrário, você pode provar que o livre-arbítrio existe fazendo uma escolha. Então, não pode haver destino. Mas talvez essa escolha de livre-arbítrio tenha sido predestinada. Então, a experiência da escolha foi apenas uma ilusão. Quando você recua e vê o destino e o livre-arbítrio de uma perspectiva mais ampla, percebe que nada precisa ser absoluto. Destino e livre-arbítrio existem como facetas entrelaçadas da sua vida. Como fios em uma tapeçaria, eles interagem entre si e se misturam para formar os resultados que são os eventos. Seu destino é criado por plano que você fez no nível de consciência da alma, antes de nascer. Então, no minuto em que você nasceu, as regras do jogo exigiram que você tivesse amnésia na vida no reino físico. No entanto, à noite, quando você vai dormir, você tem a chance de visitar os níveis mais profundos da consciência humana e rever como o plano original está se desenrolando e fazer alterações se desejar. Quando você retorna ao seu corpo físico e acorda de manhã, a amnésia ataca novamente. Mas a orientação interior está sempre disponível para qualquer um que preste atenção. Sua intuição é seu elo com sua alma, o ser interior, que também está ligado ao resto do universo e a todos os níveis da criação. Você nunca é deixado sozinho para tatear na escuridão de uma vida física. Seu ser interior está sempre aí com você, expressando-se através dos sussurros silenciosos das informações intuitivas.
graças a essa bússola interna de conhecimento, você sempre pode sentir qual escolha parece certa. O destino é uma influência que vem do seu plano interno, é uma pressão que busca constantemente a melhor rota para se desdobrar em manifestação. O livre-arbítrio fornece os meios para manifestar esse destino de uma forma que forneça o aprendizado que você veio para adquirir nesta vida. O destino é o plano, o livre-arbítrio é a ação, a experiência é o resultado. É isso que é ser humano. Trechos de Spirituality Made Simple, de Owen Walters. Tradução e resumo da Vilma Capuano. Adorei falar sobre isso, porque na verdade estamos aqui falando muito mais sobre livre-arbítrio e destino do que sobre confiança nas informações. Como numeróloga, eu desvendo esse plano de alma que foi construído junto com todos os mestres do conselho kármico para a pessoa, e tento entender as vibrações trazidas de vidas passadas, aquilo que ficou faltando aprender ou realizar, que tipo de missão a pessoa tem, se ela é uma alma missionária ou não, que tipo de influência essas vibrações de vidas passadas têm na vida presente. De qualquer maneira, a gente encontra aqui muito daquilo que é chamado de destino. Além do cansaço, agora eu tô com uma dificuldade meio de respirar aqui. O que a gente entende por livre-arbítrio, como ela diz, foi algo predestinado? Foi predestinado. Houve uma reunião cósmica para saber qual seria a regra principal do aprendizado aqui no plano terreno, e haviam várias escolhas, e a escolha foi feita pelo livre-arbítrio. A capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre aquilo que é do seu caminho, do seu propósito, e aquilo que não é, aquilo que te leva para a evolução e aquilo que retarda a sua evolução. Isso é livre-arbítrio. As outras escolhas ficaram para outro momento, e em função disso, nosso planeta tem uma constituição dual, o bem e o mal, e todas as outras separações aí, homem, mulher, dia e noite, alegria, tristeza, e vai por aí afora, não é? Foi assim que se configurou o aprendizado, a evolução aqui no plano terreno. Ao longo desse caminho, vamos vivendo várias experiências, existem muitas lições, assim como num processo educacional normal, como numa escola, como numa faculdade, como num curso de pós-graduação, onde nós temos lá o conteúdo programático, né, daquilo que a gente tem que aprender. E é assim aqui na Terra. Eu tenho vários conteúdos a serem aprendidos, e eu vou saindo de uma evolução aparentemente primitiva, pelo menos aqui no plano terreno, e vou subindo um degrauzinho, vou caminhando nesse processo, vou adquirindo mais conhecimentos, mais vivências. E nesse caminho, justamente por essa amnésia, pela lei do esquecimento ser a primeira lei que opera aqui no plano físico, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu planejei, eu não sei o que foi planejado para mim, mesmo que eu não tenha eu mesma planejado. E posso me perder nesse caminho,
posso não encontrar forças para realizar tudo aquilo que de alguma maneira está destinado a mim pelo lado humano, né? Pelo lado como alma, conectada toda ao meu eu superior, conectada à minha mônada, da minha família espiritual. De repente, eu imaginei que teria forças para chegar até o final de alguma das missões ou das lições que eu vim aprender. Mas a falta dessa conexão, a falta dessa visão clara daquilo que eu estou fazendo aqui, muitas vezes faz com que a gente se perca no caminho. E na vida seguinte, depois do meu desencarne, eu vou para o plano espiritual e todo esse planejamento reencarnatório, esse plano de alma vai ser reavaliado por esses seres que trabalham no conselho kármico com essa engenharia kármica, porque é uma engenharia, colocar todas as nuances que são necessárias para que essa alma progrida, imaginar todos os elos kármicos que foram sendo criados ao longo de todo o processo evolutivo, em especial nesse momento que nós estamos na finalização deste grande ciclo, próximo à subida para a quinta dimensão. Não tem ninguém no início mais, pelo contrário, muitas pessoas estão finalizando as suas tarefas aqui na Terra. Então, quando há a avaliação em relação a esse plano reencarnatório, esse plano de alma, e ali eu tenho a visão real daquilo que eu me comprometi, porque não estou sob o efeito da lei do esquecimento, ali eu tomo consciência do que eu consegui aprender e daquilo que ficou faltando. Aquilo que ficou faltando pode retornar, falando ainda sob o ângulo da numerologia, a perspectiva da numerologia consciencial evolutiva, que é a que eu trabalho, fui treinada pelo plano espiritual a fazer a leitura dessa forma. Aquilo que ficou faltando, que eu já iniciei um aprendizado, mas eu não terminei, pode retornar como um número repetido, um número que está na coluna das vidas passadas e um número que está no meu plano de alma. Se eu tenho 2, 3 vezes essa vibração, né, 1 ou 2 vezes na vida passada, mais 1 ou 2 vezes na vida presente, eu posso deduzir que eu já estive em 1 ou 2 ou 3 encarnações tentando finalizar esse aprendizado, que na verdade não se consegue aprender todas as nuances de uma vibração em uma única encarnação. É normal a gente vir e repetir, é normal. Ok, então aquilo vai estar lá, gravado nesse seu plano de alma, como algo que vai ser colocado para que você consiga fazer o aprendizado. Isso pode ser colocado como destino. Essas situações vão se apresentar na sua vida como provas, porque estamos num planeta de provas e expiações. Fazemos o aprendizado teórico e na sequência somos submetidos a situações concretas da realidade material, para que a gente de alguma maneira interprete ou viva ou atue de acordo com esse aprendizado que nós fizemos na teoria, o que nem sempre a gente consegue. Falo por mim mesma. É bastante difícil trazer para a ação aquilo que a gente sabe na teoria. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento vivenciado, aquilo se incorpora
ao meu repertório consciencial e comportamental. Aonde entra o livre-arbítrio? Vamos lá. Estou fazendo todo esse preâmbulo para chegar na questão do livre-arbítrio. A gente fala muito sobre isso em cursos, né? Nos cursos que eu dei aí ao longo desses 20 anos. O livre-arbítrio, ele existe a partir de um determinado nível de consciência, porque eu tenho que saber se esse caminho é bom e se esse caminho é ruim. Antes disso, eu vou no automático, no primitivismo da minha personalidade e, de alguma maneira, as minhas más escolhas vão me trazendo consequências muito negativas e em determinado momento eu desperto para aquilo. Puxa, parece que quando eu faço uma escolha por um caminho assim, algo de negativo acontece na minha vida. Então, começa a despertar a consciência de que eu tenho que fazer outras escolhas. Quando eu faço escolhas positivas dentro do meu caminho, dentro daquilo que eu tenho para aprender, eu caminho, eu dou um passo no processo evolutivo e eu vou criando situações mais favoráveis, não é? Quando existe uma situação bastante determinante, aquilo vai acontecer na sua vida de alguma maneira. Aquele aprendizado vai ser trazido para você. E estamos vivendo um momento em que muita coisa está sendo reformulada. Antigamente, você nascia, né, ou você já tinha um planejamento de quando você ia nascer, tudo aquilo que ia se desenrolar na tua vida e efetivamente o dia que você ia embora. Hoje tudo isso pode ser reformulado. Você pode vir antes, você pode esticar a tua encarnação, você pode partir antes, de acordo com alguma necessidade no plano espiritual. Foi o que aconteceu comigo e com meu marido. Era para eu ter ido, ele foi no meu lugar, ele trocou comigo como minha alma gêmea pertencente à minha família espiritual. Ele se posicionou dessa maneira e foi aceito no plano espiritual. Então hoje ele trabalha lá e eu deveria lidar com toda essa situação sem perder a vontade de viver como aconteceu na minha vida passada. É o meu maior teste. Eu não sei se eu vou conseguir sair vitoriosa, né? Como eu já contei para vocês que me dizem que essa seria a minha última encarnação nesse plano. Eu muitas vezes penso que eu não vou conseguir, porque eu me percebo sucumbindo à tristeza, à melancolia, às preocupações, como eu falei aí em relação a esse problema aí no baço, né? O que é a visão da metafísica. Mas vamos lá. Então, onde entra o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está em eu me posicionar de uma maneira positiva dentro daquele aprendizado que eu preciso fazer ou não. Ou eu aprendo ou eu me revolto. Esse é o livre-arbítrio. A situação acontece. Não há, de alguma maneira, algumas situações são determinadas mesmo. Encontros na nossa vida, encontros kármicos, encontros com parceiros de missão, são programações muitas vezes feitas na espiritualidade, mas que dependem do nosso livre-arbítrio. Eu posso me negar a estar com alguém que talvez tenha sido colocado no meu caminho para aliviar, de repente, um sofrimento e eu me negar, assim como a outra pessoa também pode se negar, escolher outro caminho, como eu disse aí vai em vários vídeos falando sobre a questão das chamas gêmeas, não é? E também de almas gêmeas, com certeza, porque
estamos submetidos ao livre-arbítrio do outro de qualquer maneira, não é? Então, o livre-arbítrio, ele é essa escolha por viver a situação, entendendo que tudo que acontece tem um aprendizado e que eu vou me dedicar a esse aprendizado dentro daquilo que é o meu melhor, não vou dizer perfeito, daquilo que eu tenho condição de realizar nesse momento. Mas a partir de um determinado momento da nossa evolução, em especial o momento que nós estamos vivendo, que é o momento do grande despertar espiritual, para toda a realidade espiritual de outras dimensões, que é o que nós estamos vivendo neste momento, por conta do próprio processo de ascensão do planeta, a gente, quando desperta e de alguma maneira se conecta com toda a nossa espiritualidade, se conecta com a nossa mônada, com o nosso regente monádico, na nossa encarnação nós temos uma instância, uma dimensão que rege a nossa vida, que nos guia no plano terreno, que é o nosso eu superior. Na nossa história como alma, nós temos o regente monádico, que é quem orienta o processo evolutivo como alma, como um todo. Então, o nosso eu superior, ele se submete ao regente monádico e assim sucessivamente lá para cima, em outras dimensões. É uma loucura para a gente conseguir expandir a consciência e entender tudo isso. Mas, então, quando eu abro para essa instância, de alguma maneira eu perco o livre-arbítrio. De alguma maneira, não totalmente. Por quê? Se eu tenho consciência de que eu tenho que seguir aquilo que é a minha... gente, apareceu uma bolinha ali. De vez em quando aparece. E são elementais que estão aqui me acompanhando. Eu já falei isso em outro vídeo. Acabou de aparecer uma bolinha ali. Então, até me perdi agora. Mas... Então, quando eu me conecto com essa dimensão monádica, eu percebo que eu só tenho um caminho, que é ouvir a orientação que vem da minha mônada, que sabe mais do que eu na minha consciência terrena, não é? Então, de alguma maneira, eu perco o livre-arbítrio. Se eu me deixo levar pelo ego, e é um teste muito profundo isso, quando eu estou me deixando levar pelo ego e quando eu estou conseguindo ouvir a orientação da minha mônada. Ai, gente do céu, né? Então, de alguma maneira, esse livre-arbítrio ele fica muito relativo, porque de alguma forma não há mais dois caminhos, só há um. Então, se só há um, não há mais escolha, é só esse o caminho que eu tenho que seguir. Isso é dito quando, né, a gente fala, entrou no caminho espiritual, não tem mais volta. Você abriu a tua consciência, expandiu a sua consciência, entendeu todas as leis espirituais, não tem mais como você voltar para trás. Já está aberto, não é? E a partir disso você vai ser cobrado pelo conhecimento que você adquiriu e vai ser testado, né? Esses testes que estão acontecendo nesse momento, tudo aquilo que ficou guardado lá atrás, que a gente não conseguiu terminar o aprendizado, ou missões que a gente não conseguiu terminar, retornando para que a gente possa concluir, né? Eu tenho aí algumas coisas e que de verdade mesmo, por isso eu acho que talvez eu tenha que voltar numa outra encarnação ainda. Eu acho que eu não vou dar conta, porque fisicamente eu já não estou dando conta. Então,
né? Vamos ver. Já tem bastante tempo, na verdade, desde que meu marido faleceu. Então eu me sinto sucumbindo a esse teste. Por mais que eu faça força, parece que tem algo que está acima de mim, né? E mas é assim que as coisas acontecem, né? E ela fala da capacidade de cocriação, de manifestação. Quando a gente acredita no negativo, de alguma maneira a gente cria um negativo, não é? Quando a gente acredita na ilusão, que são todos os filhotinhos aí do medo, essas seriam as ilusões que se apresentam na nossa vida. E isso tudo faz com que a gente saia do caminho, né? E talvez perca esses aprendizados, né? Ou não, ou de repente a gente vive as ilusões porque o mal serve ao bem. E para entender que são ilusões e deixar para trás definitivamente. É mais ou menos assim que as coisas acontecem. Então, algumas coisas estão sim predestinadas, mas a forma como eu vou vivenciar é que é do meu livre-arbítrio, da minha capacidade de escolha. E é isso que a gente tem que refletir. Certo, pessoal? Vamos lá. Falei bastantão, hein? Nem reli nada do texto, mas é isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.